Agora que nós tivemos a Operação Carne Fraca, eu quero contar pra você uma história muito relevante, que é a história da regulação da carne no mundo. Eu sei, você pode estar pensando, Rafael, calma, confia em mim, porque você vai perceber certas similaridades de onde veio essas leis e quais eram as suas intenções. Porque a lei tem hoje 111 anos. Ela é de 1906 nos Estados Unidos e ela foi criada pela influência de um propagandista socialista e empresas corporativistas. Você já tá começando a pegar pra onde isso vai, né? Eu adorei isso. Porque é o seguinte, em 1906, um cara chamado Upton Sinclair soltou um livro chamado The Jungle. Era um livro em que era uma novela, era uma historinha, ficção, a fanfic, que ele tava contando se passava ali em abatedouros, em embaladores de carne. Ele falava de coisas como, porque eles estão misturando a carne de ratos e as pessoas caem nos tanques e são transformadas junto com a carne e os animais doentes são usados e eles apanham antes, porque... E só tinha um problema com o livro dele, que era, nada disso era verdade. Assim, o problema do Upton Sinclair é que ele era um propagandista socialista. E ele se inspirou muito em Marx, que nunca visitou uma fábrica, e para escrever esse livro sobre abatedouros, sobre açougues, ele nunca visitou um deles. Ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando. Ele só estava inventando, porque a ideia dele era criticar o capitalismo e promover a ideia de nacionalizar absolutamente tudo. Só que meio que colou, o livro ficou muito popular não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Na verdade foi um dos poucos sucessos literários deles. O cara escreveu mais de 90 livros, todos eles propaganda socialista basicamente, e inclusive ele abertamente admite esse fato de que era propaganda, e o governo fez uma investigação e refutou totalmente os pontos dele. A indústria mesmo mostrou claramente que não fazia a menor ideia. Você podia visitar um abatedouro na época e qualquer um que visitasse ia ver que, de fato, o cara viajou na maionese completamente. E também teve dois burocratas americanos que foram visitar, o Neil e o Reynolds, e eles também falaram, tem alguns problemas, só que tem um outro historiador que, aliás, é um socialista, mas era um cara que adorava fatos, raro, que era o Coco, que ele fala, não só esses próprios caras admitem nos documentos deles, na biografia deles, que eles só estavam lá para tentar encontrar erro e tentar encontrar problema para fazer regulação, como o Coco também descreve o fato de que os maiores embaladores de carne que estavam em Chicago na época eram 3 empresas, e eles tinham pouco menos de metade da fatia de mercado dos Estados Unidos porque eles eram muito eficientes. O próprio Coco admite isso. Eles eram muito eficientes, eles tinham vagões de trem refrigerados, eles conseguiam fazer a coisa numa escala muito boa. E os 3 meio que sacaram uma coisa. Pera. Ó, se a gente tiver uma regulação, se a gente tiver uma lei aqui que exige uma verificação da carne, eles já faziam boa parte de verificações, mas eles tinham que pagar. Se a gente tiver uma lei, isso vai criar custos administrativos, que vão ser até altinhos pra gente, mas eles vão ser muito altos pros açougues pequenos, tá vendo? Tá vendo como isso tem alguma nota, assim, de similaridade com o Brasil? Sério, esses custos vão ser muito altos pros açougues pequenos. Então, mesmo que a gente arque com uma parcelinha, os outros vão totalmente se ferrar. E se a gente tiver essa legislação também, agora que esse livro ficou famosinho aí, a gente pode ter uma agência governamental que vai regular e inspecionar a nossa carne. E o pagador de impostos vai pagar por isso. Então a gente vai fazer o pagador de impostos pagar para nossa carne ser inspecionada e receber um selo que não vale nada, mas que as pessoas vão pensar, olha que coisa boa, a carne é de fato verificada pelo governo. E daí você podia cobrar os outros açougues e eles iam ter que arcar com custos com isso, que é toda a complexidade de você adaptar a sua fábrica, e basicamente isso ia ferrar a concorrência e cartelizar a indústria. Essas empresas gostaram dessa ideia, foram lá, fizeram lobby no governo, encheram o saco, puxaram o saco e conseguiram finalmente que a lei fosse aprovada. Outro fator também é que o livro se popularizou não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, e países europeus usaram esse livro como uma desculpa esfarrapada, porque eles sabiam que não era verdade, mas eles usaram como uma desculpa esfarrapada para fechar as suas fronteiras e reduzir a importação de carne americana para beneficiar os seus próprios produtores. Você vê, a Europa não tem uma tradição muito boa de liberalismo econômico, França, Alemanha, todo mundo usa essa desculpa.
E tinha, né, nacionalismo, etc. Então eles usaram isso para fechar as importações americanas. Então os Estados Unidos passou a lei também, sabendo que, bom, se a gente tiver uma lei agora, um selo, tudo mais, coloca pressão nos caras e eles vão importar a nossa carne. Então, assim, todo mundo envolvido no processo sabia que, não tinha nenhum problema. 2, isso ia beneficiar as grandes indústrias e prejudicar as pequenas indústrias. E 3, o selo não valia nada e isso não é realmente importante, sim o público realmente acreditar que não existe algum problema, etc. Que não existia anteriormente, porque senão você teria ouvido de outras fontes além de um propagandista socialista doido. O toque final, pra gente fechar com chave de bosta, é o esquema, o jeito que o governo inspecionava a carne. Porque agora você vai dar uma gorfadinha leve dentro da sua boca. O que eles faziam? Porque assim, como é que você vai inspecionar a qualidade de carne para bactérias e fungos e decomposição em 1906? O que eles faziam é que eles tinham um espeto. Tinha um inspetor do governo que ele tinha que estar lá na fábrica o tempo todo. A propósito, isso custou 3 milhões de dólares para os pagadores de impostos nos Estados Unidos. Você pode pensar, pouco, sim, mas o orçamento americano naquele ano foi de 700 milhões de dólares. Então, na verdade, foi dinheiro pra caramba. Em proporção com o nosso orçamento brasileiro hoje, seria como se essa agência tivesse custado 8,6 bilhões de reais. Então, só pra você pegar a proporção. Mas enfim, o que esses fiscais, esses aspone, assessor de porra nenhuma, tinha que ficar fazendo ali? Eles ficavam ali no açougue com um espeto. E daí vinha a carne. Ele espetava a carne, tirava e dava uma cheiradinha. Dava uma fungadinha, dava uma fungadinha ali no cangote do espeto pra ver se tava fedendo. Se não tivesse fedendo, ele aprovava a carne. Pá! Selo de aprovação e espetava a próxima carne. Então, o que esse fiscal, qual era o trabalho desse fiscal? Todas as carnes dos Estados Unidos tinham que passar pelo processo, onde um fiscal ia espetar um negócio de metal, cheirar, trazer perto do nariz dele, passar germes pro negócio e depois espetar para a próxima carne, e ele faria isso o dia inteiro. Portanto, envenenando várias carnes no processo. Então você teve uma agência governamental desenhada para certificar a carne e produzir um certificado falso que todo mundo sabia que não valia bosta nenhuma. Os caras envenenavam carne, isso custava para o pagador de impostos americano, e esse foi o método de inspeção de carne nos Estados Unidos muito comum até os anos 90, mais do que o regime comunista durou. Então essa é a origem da lei de fiscalização de carne. Corporativismo, propaganda socialista e fungadinha. Pra ver se tá tudo certinho. E existe até hoje. Os 2 atos que regularam isso também foram base para fazer várias regulações ao redor de alimentos, remédios, etc. O governo expandiu muito o seu poder e isso foi uma das bases fundamentais, das colunas fundamentais para a expansão do Estado regulatório americano. E agora você sabe mais sobre história econômica. Tchau, tchau. Fontes na descrição.